Vou-te mostrar uma ação muito simples que tu podes fazer para conquistares mercado lá fora, mas também podes fazer para utilizar recursos lá fora para te ajudarem no teu negócio. Eu aqui tenho uma conversa com um programador que eu estou a desenvolver um projeto muito específico e isto é recorrente dentro do ecossistema da minha empresa. Então aquilo que eu costumo fazer quando eu estou a trabalhar com pessoas de fora, aquilo que eu fazia era simples. Eu começava a escrever. Ok, eu consigo escrever, eu consigo me expressar, eu tenho já muito investimento. Mas esta não é a realidade da maior parte das pessoas. E felizmente também já não é a minha realidade. Porque agora vou-te mostrar como é que eu resolvo esse problema todos os dias. Então, aquilo que eu preciso que tu faças é que analises a aplicação. Eu estive a ver e sobretudo alguns dos nossos clientes já nos disseram que têm existido algumas falhas. Por isso, por favor, faz uma revisão à aplicação e sobretudo na zona de settings, torna a analisar aquilo porque eu sinto que aquilo não está perfeito e nós temos que ter atenção a isso. Avisa-me por favor quando fizeres essa correção. Malta, eu falo na minha língua nativa e ele escreve em inglês. Como é que esta magia acontece? Bora lá ver isto. Então, para esta magia acontecer, nós temos que utilizar esta app que se chama Mac Whisper. É uma aplicação que pagam uma vez e que podem instalar no vosso computador. A primeira coisa que nós temos que ter em consideração é que existem vários modelos de linguagem. Eu aconselho-vos a utilizarem o base. Se utilizarem o large, a tradução é muito mais perfeita, o que para esta funcionalidade não é assim tão importante, mas depois demora muito tempo. Então o modelo base é o certo, é aquele que vocês podem utilizar para ser rápido e ágil, vocês fazerem qualquer transcrição dentro desta plataforma. Depois de o fazerem, aquilo que vocês têm que garantir é que o vosso microfone está bem configurado. No caso, eu estou a utilizar exatamente este microfone. E depois vocês têm aqui uma série de definições, mas a definição que nós vamos utilizar é a função de ditation, ou seja, a função de ditado. Nós vamos ativar essa função e podem selecionar as teclas que eles recomendam ou então uma tecla customizada. Eu selecionei duas teclas, podem utilizar aqui qualquer coisa, eu selecionei estas duas teclas, que é a que eu utilizo para ativar o modo de ditar. E quando eu ativo o modo de ditar, é exatamente ele está a captar para depois fazer a transcrição. Aqui colocam Push to Talk, é essa a opção que eu utilizei, e vocês conseguem pré-definir um prompt. E é aqui que começa o verdadeiro poder. Porquê? Eu tenho um prompt normal, que é o que eu uso, que se chama limpar. Isto foi um prompt que eu configurei, eles têm os normais, que é clean up, profissional, transcrever para espanhol, eles trazem alguns, vocês podem adicionar os vossos, que foi o que eu fiz, e criei este limpar. E o que é que este limpar faz? E ele diz, limpar, corrigir os erros ortográficos, escrever em português de Portugal, na segunda pessoa do singular, separar por frases e parágrafos para melhorar a leitura, melhorar a pontuação, sem introduções nem conclusões, explicações sobre as edições, só o que for transcrito, não coloque-se descrições e sons. Se para vocês for importante este tipo de prompts, eu vou deixar isto dentro da comunidade Mini Skills, é uma comunidade gratuita que nós temos, o link está na descrição, é lá que eu coloco todos os prompts, todos os vídeos que fazemos, por isso só têm que entrar. Eu coloquei isto e para que é que isto serve? Para, se eu tiver a ativar esta funcionalidade em português, exemplo, eu vou ativar a mesma funcionalidade. Olha, eu estive a analisar e a nossa aplicação afinal está tudo bem. Foi um erro meu, peço desculpa, estou aqui para retificar os meus erros. E agora ele vai fazer isto, vai escrever em português, mas é a forma como eu escrevo, ou seja, aquele prompt ajustou-se à forma tranquila que eu escrevo. Eu falo e eu escrevo na segunda pessoa do singular. Olá, eu estive a analisar a nossa aplicação, afinal está tudo bem, foi um erro meu, peço desculpas, estou aqui para retificar os meus erros. É exatamente assim que eu falo, então este prompt é o prompt que eu acabo por utilizar mais vezes. Quando eu quero utilizar o do inglês, eu basicamente, aquilo que eu utilizo é o Translate to English. Eu chego aqui, eu mudo, também podem mudar na própria aplicação em si, mas eu chego aqui e mudo e aqui tenho outro prompt. E o prompt que eu tenho aqui é traduzir para inglês em formato pouco formal para aplicar no Twitter, que é a forma mais simples que eu tenho de lhes explicar o que é que eu gosto como resultado final. Faz um check para ver se não tem erros, coloca apenas a tradução e não coloque a descrição de sons. Coloquem sempre isto porque muitas vezes ele apanha sons
e descreve os sons. Rum, um carro. Então fica estranho. Quando vocês, por exemplo, têm o ar-condicionado, aparece então é importante vocês aprenderem a colocar esta frase porque ajuda bastante. E automaticamente, se vocês selecionarem isto, vou colocar aqui o tradutor, qualquer coisa que vocês digam. Olá, eu estou aqui a fazer um tutorial para o YouTube, como é que eu utilizo esta ferramenta e como é que vocês também muito rapidamente podem fazer magias a falar para qualquer parte do mundo falando a vossa língua nativa, seja qual for, traduzindo para a língua que vocês quiserem, seja qual for. Hey guys, I'm here making a tutorial for YouTube on how to use this tool and how you guys are doing really quickly. You can do the magic by speaking to any part of the world in your native language, translating to wherever language you need. Ou seja, está aqui uma tradução exata em inglês daquilo que eu disse, de forma natural, uma linguagem simplificada, e isto é só uma simplicidade. Agora em hindi. Estive a analisar a nossa aplicação e aquilo não tem erros. Era apenas um feedback negativo do cliente. Agora em russo. Estive a analisar a nossa aplicação e afinal ela está cheia de erros. Acho que tu não fizeste o teu trabalho. Se vocês quiserem resumir, se vocês quiserem fazer o que quiserem, isto envia esta informação ao ChatGPT, devolve esta informação. Então é aqui que fazemos as configurações e depois o que vocês só têm que configurar é o vosso microfone, o vosso ditado e automaticamente podem fazer magia no vosso computador. Isto é uma funcionalidade simples, mas imaginem agora que eu entrava em algo mais complexo. Exemplo, como é que eu consigo utilizar a inteligência artificial ou como é que eu usei a inteligência artificial para contratar a minha assistente? É surreal e eu vou-te mostrar no próximo vídeo.